Seguir Jornal da Justiça. Negado no Supremo pedido de Lula para suspender ação penal em trâmite na 13ª Vara Federal de Curitiba, no Paraná. E você vai ver também. Ministério Público Federal pede na Justiça condenação de responsáveis por derramamento de óleo no mar em Guarujá, em São Paulo. Plenário do Supremo Tribunal Federal libera partes dos valores bloqueados do Rio de Janeiro para garantir serviços de saúde e educação à população do estado. TRE do Paraná marca novas eleições para prefeito e vice de 2 municípios, já que candidatos mais votados tiveram registros cassados pela Justiça Eleitoral. STJ reconhece legalidade de medida que garante que condomínio pago por inquilinos seja repassado à administradora de conjunto habitacional para garantir quitação de despesas como água e luz. E no mês das festas juninas, quais as regras para quem vende ou compra fogos de artifício? Essas e outras notícias agora no Jornal da Justiça. Olá, boa tarde para você. O ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, negou o pedido da defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva para a suspensão da ação penal que ele responde na 13ª Vara Federal de Curitiba, no Paraná. Quem tem os detalhes para a gente ao vivo é o repórter Gabriel Sefrey. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde, Érica. Boa tarde a todos. Os advogados do ex-presidente Lula queriam ter acesso ao conteúdo de uma nova colaboração premiada, que seria resultado de um acordo feito entre os já investigados na Lava Jato, Léo Pinheiro e Agenor Magalhães, e o Ministério Público Federal. Ao analisar esse pedido, o juiz da 13ª Vara de Curitiba negou o pedido, desconsiderou a solicitação, por entender que ainda não foi confirmado esse novo acordo de colaboração premiada. Ele assegurou também ao Ministério Público que informe nas alegações finais se essa colaboração tiver sido feita. Isso caso um outro juiz não tenha decretado o sigilo do processo. Aqui no Supremo Tribunal Federal, o relator da Lava Jato, o ministro Edson Fachin, não verificou nenhuma ilegalidade evidente que pudesse ocasionar na suspensão do processo. Érica. Obrigada, Gabriel. Em Santos, no litoral paulista, o Ministério Público Federal pede na Justiça a condenação dos responsáveis por um derramamento de óleo no mar em Guarujá. Essa agressão ao meio ambiente ocorreu em agosto do ano passado, durante o reabastecimento de um navio mercante. O navio mercante Toba veio das Ilhas Marshall, na Indonésia, e estava atracado no terminal de exportação de Guarujá, no litoral de São Paulo, para um carregamento de milho. O local fica bem próximo do Porto de Santos. Uma válvula com defeito teria sido a causa do transbordamento de todo o tanque do navio. O vazamento ocorreu em agosto de 2016. 100 litros de óleo combustível foram derramados aqui neste local, que fica bem no limite entre Guarujá e Santos. Durante o trabalho de limpeza, a CETESB, Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, retirou do mar 8 toneladas de entulho. Isso porque o local já sofre com a poluição causada pelos navios mercantes. A água contaminada com óleo perde oxigênio. Um desastre para a vida marinha. Os organismos aquáticos, eles dependem da troca gasosa para poderem respirar, como qualquer outros organismos, né? Quando um organismo não possui mobilidade, para fugir da pluma de óleo, que causa uma camada de impermeabilização entre a coluna d'água e o ar, esses organismos ficam comprometidos. Eles sofrem estresse e podem entrar em óbito. A ação civil pública, ajuizada pelo Ministério Público Federal, pede uma indenização por danos materiais causados ao meio ambiente, no valor de R$2,5 milhões. Dinheiro que pode ser revertido para a proteção do meio ambiente. Nós entendemos que, no caso de existir um projeto específico de reparação para o estuário de Santos, o dinheiro poderia ir muito bem para esse projeto, de modo a despoluir, ainda que parcialmente, o mar territorial aqui de Santos. Entre os réus da ação estão 4 empresas: a proprietária do navio, a responsável pelo abastecimento, a agência marítima que faz o gerenciamento da embarcação no porto e a representante brasileira, responsável pelo carregamento do navio e garantia financeira em caso de dano. A Secretaria do Meio Ambiente do Guarujá é uma das responsáveis pela fiscalização no porto. Somente nos 4 primeiros meses deste ano foram mais de R$9 milhões em multas aplicadas.
Essas multas são revertidas ao Fundo Municipal de Meio Ambiente. Lá, através do CONDEMA, nós vamos discutir a destinação desse dinheiro para a reparação, em tese, dos danos causados. O CONDEMA se reúne regularmente com a sociedade civil. A sociedade civil organizada faz parte do CONDEMA, então a cidade como um todo discute de que forma nós vamos utilizar esse dinheiro para reparar esses danos. O Tribunal Regional Eleitoral do Paraná definiu para o dia 6 de agosto novas eleições para prefeito e vice-prefeito nos municípios de Nova Fátima e 1º de Maio, no norte do estado. Em relação ao município 1º de Maio, o Tribunal Superior Eleitoral determinou novas eleições após manter decisão do TRE do Paraná, que considerou inelegível Mário Casanova, do PP, o candidato mais votado nas eleições de outubro. A candidatura de Casanova foi impugnada porque ele foi condenado em uma ação de improbidade administrativa e se filiou ao partido fora do prazo previsto em lei. Já no município de Nova Fátima, o candidato mais votado, José Ali Meana, do PSB, teve a candidatura indeferida por se enquadrar na lei da ficha limpa. Segundo o TRE do Paraná, os candidatos que levaram a anulação do pleito de outubro de 2016 não poderão participar da nova eleição. Depois que uma construtora deixou de repassar R$500 mil em taxas de condomínio dos inquilinos, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que o pagamento deve ser feito diretamente à administradora do conjunto habitacional. A ação de cobrança foi ajuizada porque as obrigações básicas, como água e luz, estavam em atraso e os serviços de manutenção comprometidos. A taxa de condomínio mensal tem a finalidade de custear a manutenção dos serviços e gastos com água, luz ou gás. Vale lembrar que a taxa é obrigatória e o condômino que fica inadimplente pode ser cobrado na justiça, inclusive. Foi o que aconteceu em São Paulo. Uma construtora tinha 180 unidades em um conjunto habitacional e estava inadimplente com o condomínio. A empresa responsável pela administração do empreendimento entrou com uma ação na justiça pedindo a quitação da dívida de R$500 mil, equivalente às prestações vencidas. De acordo com o processo, os inquilinos pagavam a taxa diretamente para a construtora, que deveria repassar o valor para a administradora, o que não estava sendo feito. O pedido foi aceito pelo Tribunal de Justiça de São Paulo em antecipação de tutela, mas a construtora recorreu. O caso veio para o STJ, onde o relator do recurso, ministro Moura Ribeiro, destacou que a inadimplência da construtora, dona de 35% das unidades, põe em risco a manutenção dos serviços condominiais. A Justiça concedeu isso, já também com base na antiga lei, no antigo Código de Processo Civil, e o novo também prevê, com base nesse poder geral de cautela, com base nessa prestação efetiva da Justiça. Você não quer receber? Então a Justiça fala, eu vou dar uma prestação equivalente ao teu receber. Então eu vou autorizar você a notificar os inquilinos, para que os inquilinos paguem diretamente para o condomínio. A Polícia Federal cumpriu no Rio de Janeiro 4 mandados de condução coercitiva e 12 de busca e apreensão ontem na Operação Lecoque. O alvo da ação, o brasileiro que tem negócios em Angola, Valdomiro Minoro Dondo, e um dos seus sócios, Oscar Henrique Durão Vieira, não foram encontrados. Mas a polícia conduziu sob coerção Vicente Cordeiro de Lima e Gerson Antônio de Souza Nascimento, com quem foram apreendidos 127 relógios no valor superior a R$1 milhão. Os 4 são acusados de participar de um esquema que lesou contratos do Banco Central angolano com a empresa francesa Obertur, especializada na fabricação de papel moeda. A ação resultou de um pedido da Justiça francesa em parceria com o Ministério Público Federal. 2 juízas francesas acompanharam a operação. A PF investiga a utilização de intermediários em contratos entre o governo angolano e as empresas estrangeiras na produção de papel moeda, com um pagamento de $45 milhões em propina. E você vai ver no próximo bloco do Jornal da Justiça. Plenário do Supremo libera parte dos valores bloqueados do Rio de Janeiro para garantir serviços de saúde e educação à população do estado. A gente volta já já. O plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu liberar parte dos valores bloqueados do Rio de Janeiro para garantir serviços de saúde e educação à população do estado.
O governador do Rio de Janeiro questiona no Supremo decisões judiciais que determinaram o bloqueio e a transferência de mais de R$1 bilhão em recursos do Estado para pagamento de servidores ativos e inativos. Em liminar, os ministros decidiram liberar parcialmente os valores para garantir à população o acesso a serviços essenciais, como saúde e educação. Suspender até o julgamento de mérito dessa delicada ação, os efeitos de todas as decisões judiciais do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro e do Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região, que tenham determinado arresto, sequestro, bloqueio, a penhora ou a liberação de valores das contas administradas pelo Estado do Rio de Janeiro. Eu fico muito à vontade para acompanhar o voto da ministra Rosa Weber, relatora, no sentido de conhecer, em parte, estabelecer as restrições que Sua Excelência coloca em seu voto, porque defluem diretamente de uma regra expressa da Constituição que impede a transferência de dotações orçamentárias sem prévia autorização legal. Isto, evidentemente, se aplica também ao Poder Judiciário em suas decisões. O Rio de Janeiro recebe um repasse hoje, no dia seguinte a União sequestra. Então, isso é feito com uma certa rotina, a ponto de eu ter que definir uma medida liminar para não só proibir esse repasse, esse sequestro, como também os sequestros ulteriores. Ainda durante a sessão, os ministros decidiram que é válida a exigência de quarentena de 24 meses para que servidores temporários da administração pública federal possam ser recontratados. A decisão foi unânime. Essa medida, como tentou se aduzir nesse voto, é necessária e adequada para preservar a impessoalidade do concurso público. Para que esse vínculo seja transitório realmente. E para se evitar, se não a fraude, como realmente às vezes acontece, mas para se evitar o comodismo, que também ocorre, porque o serviço público sendo prestado e esse vínculo temporário sendo renovado, acaba até gerando um conformismo e um comodismo no poder público. Eu concluí o meu voto e essa minha proposição, presidente, de forma totalmente alinhada com o relator, nos seguintes termos: é constitucional a proibição legal de contratação temporária da mesma pessoa pela administração pública, com base nos princípios da moralidade e da impessoalidade, antes de transcorrido o prazo de 24 meses contados do encerramento do seu contrato anterior. O plenário também começou a analisar 2 recursos em que se discute a contratação de serviços de advocacia sem licitação. Até o momento, apenas o relator, ministro Dias Toffoli, votou. Eu não afasto a possibilidade de uma eventual contratação de advogados por ente público ou de escritório de advocacia serem submetidos ao crivo e serem depois chancelados de contratações improbas. E a consultora jurídica da TV Justiça, Gisele Reis, está aqui para comentar a sessão de ontem no Supremo Tribunal Federal. Boa tarde, Gisele. Boa tarde, Érica. Boa tarde a todos. Vamos começar falando desse último caso citado aí na reportagem, né? Envolve basicamente a contratação de serviços pela administração pública? Envolve esse tema, mas relacionado à questão de serviços jurídicos. Existe uma regra na Constituição Federal que estabelece que a contratação de obras, serviços e até a realização de compras por parte da administração pública tem que ser feita por meio de procedimento licitatório. No entanto, há algumas exceções em que a própria legislação prevê a contratação direta sem a necessidade de se submeter a um processo licitatório. Seriam os casos de dispensa e inexigibilidade de licitação. O que se discute nesses 2 recursos extraordinários, um deles com repercussão geral, é exatamente a possibilidade da administração pública contratar escritórios de advocacia sem ter que passar por esse procedimento licitatório. A lei 8666, que é de 1993, ela estabelece essas excepcionalidades
E aí eu poderia citar o exemplo, inclusive, na própria lei cita a possibilidade de contratação direta de serviços jurídicos, porque é um serviço especializado, que demanda um conhecimento técnico específico, e aí se justificaria uma contratação direcionada para determinado escritório, para determinado profissional, por conta das características daquele serviço que deve ser prestado. Então, existem essas situações. O que está sendo discutido é exatamente a legalidade, a constitucionalidade desse dispositivo que está previsto na Lei de Licitações em relação à Constituição Federal. Por enquanto, nós tivemos o voto do ministro Dias Toffoli. Ele entende que, quando não se observa o que está previsto na lei no que diz respeito a esse processo de licitação, pode acarretar o que se chama de improbidade administrativa. E aí ele entende que essa improbidade administrativa ela só vai ficar configurada quando restar provado que houve alguma omissão ou omissão do gestor público, que não é o caso do recurso extraordinário em análise. Então, para o ministro Dias Toffoli, é possível sim haver a contratação direta e a improbidade administrativa só vai ficar configurada diante da análise de um aspecto subjetivo que diz respeito à análise de uma ação ou omissão do gestor público que viesse a configurar aí ofensa aos dispositivos previstos na Lei de Licitações. Esse julgamento foi interrompido, ele será retomado para ser julgado em conjunto com uma ação declaratória de constitucionalidade, a de número 45, e uma outra oportunidade no plenário do STF. Gisele, vamos falar agora de um outro caso muito importante que está aí na mídia todos os dias, né? Que esse bloqueio de contas, bloqueios judiciais de contas do governo do estado do Rio de Janeiro para diversos pagamentos aí, né? Essa liberação foi feita ontem pelos ministros de algumas contas aqui no Supremo Tribunal Federal. Como esse caso veio parar aqui? O que se questiona aqui, na verdade, é a questão relacionada à finança pública e à administração desse dinheiro público por parte do estado do Rio de Janeiro, que acabou sofrendo com a redução dos royalties e também com a crise na Petrobras. Então, tudo isso acabou refletindo nas finanças do Estado e aí começaram a ter ações na Justiça determinando que contas do Estado fossem bloqueadas, tivessem arresto, sequestro e liberação de valores para pagamento de salários de servidores ativos e inativos. Com isso, o governador do estado do Rio de Janeiro veio até o Supremo Tribunal Federal por meio de uma arguição de descumprimento de preceito fundamental, que é uma ação que se inicia aqui no Supremo, questionando exatamente essas decisões do TRF da 5ª Região e também do TRT, e eles questionavam exatamente o bloqueio dessas contas. O que, na verdade, o plenário ontem analisou foi um pedido de liminar e que acabou sendo deferido parcialmente no sentido de suspender todas essas decisões que estavam na Justiça brasileira e que determinavam o arresto, o sequestro e a liberação de dinheiro na conta do Estado do Rio de Janeiro. Foi só uma decisão liminar, essa situação ainda será analisada em definitivo no próprio plenário, quando eles forem analisar o mérito da arguição da ação que foi apresentada pelo governador do Estado. O que se entendeu ali, inicialmente, é que havia realmente uma extrapolação de competência, que o judiciário estava interferindo no poder de gestão do administrador público e que isso não poderia ser feito. Haveria, então, ofensa tanto às competências previstas para o Poder Executivo, quanto às competências previstas para o Poder Legislativo. Tá ótimo, Gisele. Obrigada por hoje, pela sua participação. Eu que agradeço. Até mais. Até. E você vai ver no próximo bloco do Jornal da Justiça. No mês das festas juninas, quais as regras para quem vende ou compra fogos de artifício? Saiba no próximo bloco. Voltamos em instantes. Nesta época do ano, aumentam muito as vendas de fogos de artifício. Mas é preciso ficar atento. Além de comprar em lojas licenciadas pelo Corpo de Bombeiros, é preciso usar produtos de maneira correta. O uso indevido pode configurar crime. A maior procura é por bombinhas e chuvas de prata. O que muita gente esquece é de se informar sobre os riscos desses produtos. Todos os artefatos pirotécnicos, até mesmo o mais sensível, que é o classe A, que são os estalinhos, ele oferece o risco também, porque se uma pessoa pegar e jogar no olho de uma outra criança, pode machucar. Então, sempre é importante que os pais estejam próximos das crianças quando estiverem mexendo com artefatos pirotécnicos. Fogos de artifício só podem ser comprados em lojas licenciadas pelo Corpo de Bombeiros. As caixas devem estar lacradas e bem acondicionadas. E nem todos podem manusear os produtos. É preciso ficar atento à classificação na embalagem. Os fogos de artifício são classificados em classe A, B, C e D. O classe A são os mais sensíveis, né? O classe B infanto-juvenil. E classe C e D é mais adulto e a pessoa é especializada em fazer shows pirotécnicos.
o Corpo de Bombeiros alerta. Em caso de acidentes, um socorrista deve ser chamado imediatamente. Além disso, os fogos de artifício não devem ser manipulados por pessoas que ingeriram bebidas alcoólicas por causa do risco de ferimentos e queimaduras. Em caso de queimaduras, é necessário lembrar que antigamente os nossos pais, os nossos avós utilizavam alguns produtos e colocavam em cima para evitar ali, na realidade, o ardor maior da queimadura. Sabemos que isso realmente não tem uma eficiência, já comprovadamente, então é necessário que se resfrie com água limpa, acione o Corpo de Bombeiros para que a gente possa fazer o transporte ao hospital. O uso indevido de fogos de artifício também pode configurar crime. Em 2014, o repórter cinematográfico da TV Band, Santiago Andrade, morreu depois de ser atingido por um rojão. Ele registrava um confronto entre policiais e black blocs durante um protesto no centro do Rio. 2 manifestantes foram responsáveis pelas agressões. A partir da apuração de todas as instâncias possíveis, não tenho dúvida que, eventualmente, nesse caso, a má utilização dos fogos de artifícios podem, sim, ocasionar uma hipótese jurídica de préter dolo ou mesmo de dolo. Se o dano for material, a pessoa pode ser responsabilizada civilmente. Primeiro que precisa ser feito, obviamente, levar ao conhecimento das autoridades policiais. A partir daí, efetivamente, será aberto um inquérito e será apurada, efetivamente, a autoria, a materialidade. E, em se verificando a possibilidade ou a existência de elementos, isso eventualmente poderá ser encaminhado ao Ministério Público ou mesmo à advocacia privada para eventual ação de indenização e de responsabilização. Uma iniciativa da Justiça Federal da Primeira Região, em parceria com a Marinha do Brasil, levou cidadania à população carente da ilha de Marajó. A itinerância fluvial atendeu a mais de 1.600 pessoas da região. 6 municípios e uma comunidade excluída de serviços essenciais, sem acesso facilitado à informação, médicos e até mesmo à justiça. Estamos falando da população ribeirinha que vive na região da Ilha de Marajó, especificamente Soure, Moaná, Curralinho, Breves, Portel e Afuá. Municípios esquecidos por vezes, mas que abrigam histórias, vidas, famílias. Pessoas que deveriam ser lembradas, ter direitos garantidos, mas que por morarem em locais acessados apenas de barco, distantes até 4 horas da capital, nem sempre isso é possível. Mas uma ação da Justiça Federal da Primeira Região mudou por uns dias esse cenário. A itinerância fluvial cooperativa da Amazônia passou 13 dias levando diversos serviços, inclusive a justiça, à população ribeirinha da Ilha de Marajó. Para a gente foi mais um desafio do TRF1, precisamente da coordenação dos juizados especiais federais, de estar cumprindo a meta 6 do CNJ, que é a realização da cooperação jurídica nacional, para que possamos trazer uma justiça una para pessoas da Ilha do Marajó. Esse navio, ele é um navio hospital. Então, além de levar jurisdição para esse cidadão que está na Ilha do Marajó, nós estamos levando também saúde. Grande parte da população não tem escova de dente. Algumas famílias chegam a ter uma escova de dente para toda a família. O mutirão terminou com 1.660 processos julgados, quase 2.500 atendimentos feitos pelo INSS, 507 pelo Tribunal de Justiça do Pará e 10.000 atendimentos médicos e odontológicos realizados pela equipe de saúde da Marinha, além das ações de prevenção à saúde. Pessoas que lutavam há anos por um benefício assistencial, por exemplo, garantiram finalmente o direito. O seu Fausto, de 67 anos, é carpinteiro, trabalha apenas quando surge algum serviço. E é ele que precisa sustentar toda a família. Desde 2010, corre de um lado para o outro, tentando benefício para a filha que tem síndrome de Down. Precisa de médico, né? De dentista, correr atrás do benefício para ela, né? Pelo menos para ela não passar necessidade. O resultado tão esperado veio com esse mutirão. Quem também saiu satisfeito daqui foi o Walter. Ele tem 43 anos de idade e durante quase uma vida, 20 anos, ficou sem poder exercer a atividade que ajudava a colocar comida na mesa, a pesca. Desde que caiu de uma embarcação, não conseguiu mais trabalhar e a situação foi só se agravando por causa de uma doença degenerativa. A locomoção ficou extremamente comprometida. Nós fomos para Belém, demos entrada a primeira vez no INSS. O INSS, quando chegou na perícia, ele foi
ele foi negado através da perícia, aí a gente recorreu para fazer uma segunda vez, a mesma coisa aconteceu e a terceira vez. No navio, Walter e o irmão puderam, enfim, comemorar a garantia do benefício de prestação continuada à pessoa com deficiência. É uma ajuda que caiu do céu, com certeza, não tenha dúvida disso. Para alguns, a conquista de um direito veio em forma de presente. É o caso de Dona Maria, que garantiu a aposentadoria bem no dia do aniversário. Ajudar a sustentar a família, comprar remédio, que eu não vivo com saúde. Mudar toda essa realidade pode ser uma tarefa bem complicada e longa. Mas se depender da vontade e das ações da Justiça Federal, a população da Ilha de Marajó já pode se sentir bem acolhida. Eu espero, fé em Deus, que voltem, porque assim como nós precisamos, muita gente aqui precisa, com certeza. E o programa Repórter Justiça desta semana vai falar sobre a imigração japonesa para o Brasil. Você vai conhecer famílias que se dedicam a promover a cultura e preservar costumes do Japão. Conheça o bairro da Liberdade, em São Paulo, Reduto Nipônico, e ainda a Japan House, casa que une o Japão antigo e o moderno. O Repórter Justiça é nesta sexta-feira, 7h30 da manhã. E o Jornal da Justiça de hoje fica por aqui. Outras notícias do Judiciário você acompanha no Jornal da Justiça, segunda edição, que começa às 6h30 da noite. Uma boa tarde para você, ótimo feriado. Até amanhã.